Olá, seja muito bem-vindo a mais essa visão quinzenal do mercado brasileiro, dia 18 de dezembro de 2023, é a última que fazemos este ano, depois retornamos dia 6 de janeiro com a abertura mensal global macroeconômica. Tudo bem? Como de hábito, veremos estes ativos que estão aqui em tela e vamos passar então para o nosso gráfico para a gente poder começar esta visão quinzenal. Como sempre, começamos pelos juros, tem aí vindo num caminhar de baixa, mesmo tendo aqui alguns candles verdes e agora azuis, né, o que indica uma tendência macro de alta, mas nem isso foi suficiente, ele continuou aí caindo, né, natural, né, a taxa Selic está caindo, nós já comentamos várias vezes que acreditamos que ela não deveria cair tanto, né, acreditamos que isso é ruim para o mercado brasileiro, pegar uma balinha para minha garganta, e mesmo assim, né, continua caindo. A gente acredita que isso vai aparecer, né, no ano de 2024, né, em algum momento. Essa situação econômica e fiscal, principalmente do Brasil, vai aparecer, e aí vai ser aquela correria, né? Grandes nomes do mercado já disseram que o mercado não está precificando a realidade do país. Um outro ponto, né, só para terminar aqui, né, depois eu falo esse outro ponto, a tendência é a continuidade da queda. Tá? Por enquanto, todos os indicadores aqui mostram uma queda persistente e duradoura, tá, nos juros de 5 anos. Okay? Vamos passar aqui no Ibov, esse era o outro ponto que eu queria dizer, ele está em alta. Tá? Porém, é muito importante observar, novembro teve um volume muito baixo, dezembro também não está lá essas coisas. Então, quando existe um movimento forte, geralmente de alta, com baixo volume, um volume abaixo do normal, é um movimento fortuito. Eu tenho dito isso aqui insistentemente, né? Apesar dos vendedores de relatório estarem aí anunciando rally de fim de ano, Brasil, o índice fazendo nova alta histórica e etc, etc. Gente, num dado momento, quando os grandes resolverem montar a posição alinhada com a realidade do país, o natural é que o índice não só caia como despenque. Tá? Talvez isso não aconteça de uma vez, porque os grandes sabem montar a posição sem alterar significativamente a movimentação do mercado por algum tempo. Depois a realidade se impõe. Então eu tenho falado. Hoje, a gente teve aqui uma tendência macro de baixa, que não resultou em movimento para baixo. Certo? O normal agora da bolsa é corrigir. Ela esticou bastante, teve uma bela esticada, concordo. E o normal agora é corrigir. Então, se você montou posição que os vendedores de relatório indicaram para você montar, ou você baseou aí na diquinha de alguém, entrou comprado, tá na hora de sair. Porque o natural vai ser uma correção e você não vai aguentar. Tá certo? A não ser que você seja mais especializado no mercado, você não vai aguentar. Tá? E aí, todo mundo que está te falando agora, o índice em alta histórica está crescendo, rally de fim de ano, um monte de baboseira, vai falar, pois é, depois de uma certa alta, é saudável ter uma correção, isso, aquilo. Daqui a pouco, quando ele vê que o negócio virou, ele vai dizer, pois é, então, aí não respeitou um dado suporte, ele passou, aí o que acontece é baixo. Ele não está preocupado com a sua posição. Ele não está preocupado se você está deixando dinheiro na mesa, está deixando dinheiro na bolsa. Eu estou preocupado das pessoas estarem entrando no movimento desse daqui, que é um movimento fortuito, que não tem estrutura de país para aguentar isso daqui. Daqui a pouco está perdendo dinheiro. Certo? Porque, detalhe, né? O pessoal ele não entra aqui quando está embaixo. O pessoal leigo entra quando já está aqui na alta. Quando está aqui.
Só entra no local errado, na posição errada, no momento errado. E deixa dinheiro para quem sabe operar. Então, meus caros, tenho falado isso, olha, insistentemente. Eu sou o chato da história. O cavaleiro do apocalipse. Você que sabe o que você faz com o seu dinheiro. No momento, a indicação toda mostra, de fato, uma possibilidade de alta, mas olha o Maximus, como ele veio caindo a força dele, apesar do índice estar subindo. Isso é uma divergência. Certo? Aqui ele virou, né, porque teve um movimento muito forte. Certo? Mas ele está fraquinho. O índice de deslocamento está 73, mas ele está fraquinho. Então o que você faz com isso? Eu até estou pensando em melhorar, porque esse índice de deslocamento aqui, quando o movimento está fraco, ele deveria ter um redutor. Eu estou estudando isso. Aqui ele tem um maximizador, mas aqui ele deveria ter um redutor. Estou estudando uma melhoria, um aprimoramento desse indicador aqui, logo vai sair, tá? No começo do ano, provavelmente. Mas, olha, tudo indica alta, exceto o volume. Está subindo sem volume. E isso é grave. É prelúdio da queda. Ninguém fala de volume quase no mercado. É desse pessoal que vende relatório, ninguém fala. Não vejo. Se você vê, comenta aqui, me indica que eu vou lá olhar. Movimento sem volume é movimento fictício. Movimento fictício, mais cedo ou mais tarde, corrige. Ele volta para o estado anterior, para o estado de equilíbrio. Ok? Então, eu estou cético com esta alta do Bovespa, do Ibov. Quer ficar comprado? Sua decisão. Isso daqui é um canal educacional. Tá? Mas não vem reclamar depois. Tá? Dólar. Dólar, eu tenho dito que ele não cai abaixo de um determinado valor, ele está numa lateralidade, está um momento bom para comprar mais. O dólar não vai cair de novo. Ele, num dado momento, quando a inflação brasileira começar a aparecer, quando a loucura econômico-fiscal começar a aparecer de fato, já está aparecendo. Está explícito já para todo mundo que está vendo que o governo vai fechar num rombo esse ano, a não ser que ele maqueie as contas. Tá? Vai fechar num rombo. Você vai esperar o rombo ser divulgado em janeiro para você tomar uma atitude? E mesmo que ele seja divulgado em janeiro, pode ser que não exista um movimento tão grande assim, às vezes demora. Você está vendo o que está acontecendo com a Petrobras? Daqui a pouco vai dar mais encrenca. Você vai esperar acontecer? E eu, num dólar como este, sou o comprador todo mês. Eu não compro aqui, mas compro aqui, compro aqui, compro aqui, compro aqui. Ok? O dólar vai subir no dado momento, cotação do dólar real, porque o real vai desvalorizar. As contas não fecham, vai ter que desvalorizar. Ou vai imprimir moeda, isso vai gerar inflação, ou a inflação vai surgir por si só. Os juros devem voltar a subir num dado momento, não tão cedo, mas vão voltar. E o dólar vai subir. É isso que vai acontecer. Além da insegurança que existe no Brasil para você manter seus recursos aqui. Você decide, a decisão é sua. Eu sou comprador em dólar. Não dá para operar muito numa situação dessa. Tá ruim de operar aqui, mas aqui daria para operar mais. Isso num prazo um pouco mais longo. No dia a dia, day trade, sempre dá para operar dólar e índice, com raras exceções. E você toma a sua decisão. Eu já falei, acho que você deveria colocar a maior parte do seu capital financeiro fora do país. Hash, Bitcoin e Ethereum, teve uma alta expressiva desde meados de outubro. Novembro continuou, dezembro continua, está passando uma correçãozinha agora, mas vai continuar subindo. Eu acho que o mercado começa a aceitar melhor. Mesmo os caras que falaram, isso é cassino, isso é aquilo, um monte de baboseiro, já começam a aceitar.
né? Já está virando ETF nas bolsas americanas, já está sendo negociado na bolsa de futuros, não o ativo em si, mas contratos do ativo. Né? É uma realidade que veio para ficar. Criptomoeda veio para ficar. Tem um monte de criptomoeda ruim aí, mas tem algumas muito boas. Certo? Se ela é baratinha, muito baratinha, você pode até comprar e deixar lá para ver o que acontece. Se ela estiver um pouquinho mais caro, vai com calma. Tá? Mas vale a pena. Tá? Só não me compra na hora que está lá nas alturas. E aí depois tem uma correção, né? Como teve Bitcoin e Ethereum, tem uma correção pesadíssima, caiu de 60 e tantos mil dólares para menos de 20 mil dólares. Aí eu vi gente vendendo carro para comprar lá nos píncaros lá. Aí quando me perguntam, eu falo, olha, espera voltar. Não tem o que fazer. Né? Se você realizar o prejuízo agora, está feito. Né? Acabou. Tá? Eu quando estava lá na faixa de 20 mil e abaixo, eu estava comprando. Quando chegou lá nos 60 e poucos mil, começou a cair, eu vi que o movimento forte, eu vendi. Tá certo? Deixei o dinheiro lá reservado, comprei tudo de novo, abaixo de 20 mil. É assim que se ganha dinheiro. Tá? Não comprando na alta e vendendo com prejuízo depois. Bom, B3, Bolsa de Valores, natural que ela passe por um movimento de alta. Né? Normalmente ela acompanha o índice e o índice a acompanha. Está num pequeno indicativo de correção, certo? Máximos indicativo de correção. O mordidor crocodilo fugiu momentaneamente aqui da minha cabeça. Uma correção, tá? Vai passar por uma correção, mas ela vai seguir o índice. E o índice, quando cair, ela vai cair junto. Tá? Num primeiro momento, ela vai subir, porque aumenta a receita. Né? Então a perspectiva de lucro aumenta. Muita gente negociando. Mas o volume caiu. Ela teve uma alta. Não é compatível com o volume que ela está negociando. Então a expectativa de lucro dela, na minha opinião, é inferior ao que já foi. Né? Mas talvez seja superior ao da época pandêmica. Certo? Então, eu não compraria B3 para dividendos nesse momento, mas ela tende aí, graficamente falando, a fazer uma correção e voltar a subir. É isso que eu indico o gráfico nesse momento. Itaú Unibanco, né? Um movimento de alta, mas olha a coloração, ele está num movimento mais longo de correção, só que aqui ele está subindo. Tá? Mas significa que ele perdeu força. Olha o Maximus aqui, perdendo força. A mordida do crocodilo está lateralizada, mas ainda está com preço lá em cima. Está passando por uma correção, que a gente não está enxergando como correção, porque ele continua subindo. Diminui a volatilidade, certo? Ele pode ter uma queda? Pode, mas eu acredito mais uma lateralidade para depois uma continuidade da subida, exceto quando as pessoas perceberem que não tem volume e o índice começar a cair, aí ele deve corrigir junto. Tá? Banco do Brasil está lateral nesse momento, apesar de ter passado por uma queda, uma subida, né, uma alta, está lateral, sem força. A mordida do crocodilo está corrigindo. Ele está passando por uma correção, esse candle aqui de alta ainda não é um indicativo de alta, ele pode continuar mais algum tempo e depois deve retomar a alta, seguindo de novo. Quando o mercado começar a retrair, ele deve retrair junto. Localiza, belo movimento de alta aqui em novembro, né? Lateralizou bastante e agora está retomando. Tá? É natural que Localiza normalmente dá umas puxadas de alta no fim de ano, porque aumenta o lucro e tudo mais, muita gente viajando, alugando carro. 100%, né, 100 de índice, intensidade de deslocamento, tá? Então o Maximus que estava caindo está subindo, a mordida do crocodilo está retomando a alta, ele está dando uma corrigidinha aqui, mas ele tem realmente característica de que vai retomar o movimento de alta, ok? Pode ser um bom momento para entrar. Ambev, movimento de alta, porém já tímido nesse momento, provavelmente vai passar por uma correção. Índice de deslocamento de menos 40. O mordida do crocodilo está preservada, mas corrigindo o preço aqui, né? Preço caindo. Eu diria que ele vai passar por uma correção, pelo menos uma lateralização, para depois continuar um eventual movimento de subida. Também é natural que a Ambev tenha uma boa perspectiva na época do verão.
Ainda mais com o verão que a gente está tendo, né? A Lupar é um ativo mais estável ao longo do tempo, normalmente ele opera em faixa, né? Ele deu uma rompida aqui nessa faixa, tá? Mas para mim é uma falsa ruptura, ele deve voltar a passar por uma correção. Para ele enfrentar uma alta, eu acho que ele tem que enfrentar uma correção, teve aí uma volatilidade bastante grande nessa última semana, né? Nesse último dia, principalmente sexta-feira. O Maximus está muito fraco, tá? Eu não acreditaria muito nele. E o índice de deslocamento menos 43, mais ou menos. Tá? Eu diria que é melhor ficar de fora. Tá? Ele não está num momento muito bom para operar, não. Vale lateralizada, por enquanto, é ficar de fora. Muito fraco, não tem movimento, fica de fora. Eletrobras, lateralizado também, muito lateralizado. Se você comprou a Eletrobras com a sua aposentadoria, continua lá, não tem o que fazer. Ela é uma boa empresa, ela deve retomar, né? Mas para operar no curto prazo, ela está caindo sem cair. Tá? Ela deve talvez passar por uma correção, pelo menos essa daqui já é uma correção antes de enfrentar um movimento de alta. Mas no momento não dá para se perceber quando esse movimento será retomado. Portanto, eu ficaria de fora no momento presente. Tá? VEG é uma excelente empresa, normalmente paga dividendos interessantes, está num leve movimento de alta, ela sofreu um movimento de queda, está num leve movimento de alta. O Maximus está interessante, está com 86% de índice de deslocamento. A mordida do crocodilo está meio fraquinha, né? O movimento é fraco. Tá? Eu diria que para entrar tem que dar uma correção para daí sim poder entrar, desde que tenha características preservadas de alta. Certo? Petrobras, eu já estou de fora dela desde novembro de 22, né? Olha a lateralidade que ela está, né? Ainda é o momento de sair, né? Se eu fosse você eu já estaria fora, como estou, mas ela está começando a dar características aqui que deve ter um movimentozinho de alta, mas eu não acredito que ela passe muito desse topo aqui não, tá? A não ser que o mercado queira se iludir, né? Porque Petrobras não vai mais dar os lucros que deram na época do último governo. Esquece isso. E aí quando isso aparecer, se impor, vai ter muita venda e você pode vender muito mal. É o momento de vender agora. Você que sabe. Embraer tem vindo aí do movimento muito bonito. É difícil ver a Embraer fazer isso. Tá? Faz tempo que eu não vejo ela fazer um movimento assim. Ela teve esse movimento aqui na virada do mês. Bem interessante. Tá? Ela está passando aí por uma correção sem cair. Né? Aqui ela começou, teve o primeiro candle de queda. A mordida do crocodilo ainda está muito interessante, tá? Tá lateralizado, mas está interessante. O Maximus também está interessante, está caindo um pouquinho o índice de deslocamento de menos 51, mas o movimento de alta está preservado. Tá? Então aqui pode ser um bom momento de você entrar, se bem que para questão de dividendos, a Embraer não vale a pena. Tá? Ela sempre pagou dividendos ruins, sempre não, mas desde um longo tempo ela paga dividendos medíocres, na minha opinião, para a grande empresa que ela é. Tá? Então eu não entraria num movimento de alta assim, a não ser que ela tenha uma correção muito forte. Quem entrou aqui para baixo aproveitou bem. Quem não entrou agora também não é, na minha visão, o momento certo de entrar. Tá? Eu esperaria uma correção. Mas tudo indica que ela continua subindo. Kinea é um proxy aí para o mercado de fundos imobiliários que está bem sofrido. Já faz quase um ano que está bem sofrido, ou talvez um pouco mais. Está bem lateral, né? Teve aqui um movimento de alta, mas está bem lateralizado, não acontece quase nada nesse mercado. Né? Ou seja, é um mercado que ainda não acredita que os juros vão cair de fato. Né? O Maximus está virando de fato a intensidade de deslocamento 88. Eu acredito que ele deve enfrentar um movimento de alta muito em breve, mas está ramerrando, está amarrado, está engasgado. Tá? Então, assim, fundo imobiliário, se você quer montar posição agora, ainda é um bom momento, mas eu não sei, não consigo ter essa visão plena do porquê que ele está tão amarrado. Tá? Na minha visão, ele já deveria ter se desencantado e começado a subir. Tá? Eu desfiz todas as minhas posições de fundo imobiliário, tem uma ou outra só que restou, que está no negativo, estou esperando ela entrar no positivo. Assim que entrar, eu desfaço dela e mando para o exterior. Tá? Então, assim, tá devagar esse mercado, bem devagar. Tá?
Ele está rendendo, obviamente, né? Mas eu acredito que a perda que ele acumula de uma forma geral, em função da sua seu último ponto de alta, não é aceitável. Tá? Não daria para ficar, por isso que eu estou me desfazendo de tudo. Tá? Não acho que, em nível de Brasil, ele passa por uma boa fase. Certo? Então é isto. Passamos aqui, né? São estes os ativos que nós vimos. E agora nós só nos encontramos nesta publicação em 2024, janeiro. Tá? Acho que é dia 8 de janeiro, vai aparecer na última tela aqui a data, não estou lembrando de cabeça agora, tá bom? Um abraço para vocês, bom Natal, feliz ano novo, em breve nos vemos. Essa daqui é a última publicação desse ano, tá? Até ano que vem.